Hello! Então, eu vou falar nesse vídeo sobre campeonato, tá? Porque muitas alunas, muitas amigas minhas têm pedido informações sobre campeonato, então eu resolvi fazer um vídeo porque fica melhor para explicar como funciona. Primeiro, tá? Quando você resolver se candidatar, né, a um campeonato, hoje em dia existe online e existe presencial. Eu, particularmente, Adriana Menoli, tá? Minha opinião, eu não vejo com bons olhos o campeonato online. Por quê? Porque são avaliações por foto, eu acho muito, sabe, muito superficial, né? Por mais que seja uma foto de alta nitidez, enfim, né? Você não tem como, eu particularmente, é minha opinião, não tem uma avaliação, né? Porque o campeonato, para mim, é importante, na minha opinião. É importante para uma avaliação sua, pessoal, não é pelo prêmio, tá? O prêmio é um a mais. Só de você participar de um campeonato já é muito válido. Campeonatos sérios, tá? Por que eu tô falando sérios? Porque a estrutura do campeonato que você vai se candidatar deve ser levado muito em consideração. Primeiro, alguns critérios que eu acho que você, como participante, e que você vai pagar para participar, não vai ser de graça, você deve perguntar, né, uns pontos importantes que eu observei em alguns campeonatos e outros campeonatos. Primeiro, você tem que questionar a estrutura e organização desse campeonato. Cobrar, né, um local iluminado e um local reservado. Eu vi alguns campeonatos, eu soube de alguns campeonatos em que as pessoas circulavam no meio dos participantes. Isso é péssimo. Às vezes, campeonato junto com o congresso, tá rolando um congresso e campeonato, aí tem as lojas do lado, onde está tendo campeonato. Isso é péssimo, isso atrapalha muito o participante, isso é horrível, tá? Outro detalhe que deve ser levado em consideração e você deve questionar: o júri, o correto é o júri não ter acesso aos participantes. Isso você tem que perguntar, tá? Pode parecer para alguns campeonatos uma pergunta idiota, né? Porque alguns campeonatos que já tem um costume, já é um campeonato já antigo, igual um campeonato que eu vou participar aqui em Portugal, vou participar e vou patrocinar, que é um campeonato antigo, é um campeonato acontece na Europa inteira, e então se eu questionar isso, chega a ser ridículo para eles, né? Mas quando é um campeonato novo ou um campeonato que esteja acontecendo, que vai acontecer no Brasil, acho que vale sim questionar. Se o júri não vai ter acesso aos participantes, porque o correto é o júri não ter acesso. O correto é o júri ter uma sala separada para avaliação, tá? É assim que funciona um campeonato de verdade e um campeonato sério. Quem vai transitar, só as pessoas que vão transitar a área da competição são os supervisores. Então, o campeonato sério devem ter júri e supervisores, pessoas distintas. O júri não tem acesso à área da competição. O júri fica numa sala separada. Então, como que deve funcionar? A modelo
é feita a parte do campeonato, as modelos terminam, né? Acabou o tempo, as modelos terminam e elas vão para essa sala, que é a sala da avaliação. Em fila, elas com a escovinha e com o gel pet vão deitar na mesa e vão ser avaliadas. Então, é assim que deve ser um campeonato de verdade, tá ok? Então, você deve cobrar isso, deve cobrar um local iluminado e você é responsável pelo conforto da sua modelo. Então, eu indico levar o encosto da cabeça, um travesseiro para botar na coluna, que vai ser sempre aquela maca reta, então, aquela portátil. Então, ela é muito incômoda. Então, você deixar a sua modelo o mais confortável possível, isso vai te ajudar muito. Mesmo que o campeonato ofereça luz, eu acho que, por precaução, você levar uma luz extra é bacana. Então, essa é a parte da estrutura do campeonato que eu observo que é muito importante. O júri, então, já falei como deve ser o júri, deve ter uma sala separada de avaliação pós cada modelo, se dirigir à sala com uma escova e pad. Né? Eu anotei tudo aqui para eu não me perder. Bem, o júri deve ser escolhido pela sua capacidade, experiência, né? E isso é importante. O material, né, que você deve levar para esse campeonato. Levar luz, né, que eu já falei, que eu acho mesmo que o campeonato tenha, é importante você levar. Lençol, cobertor, travesseiro, apoiador de cabeça, todo o material que vai usar. Todo o material que vai usar, mais escova e pad extra, levar caixa, levar tudo para higienização, tá? É muito importante higienizar antes os cílios e avisar para o modelo ir sem rímel. Descartável, usar descartável, máscara. Bem, luva, isso eu acho que é muito particular, né? Porque se você for para um campeonato aqui na Europa, ninguém vai ligar para se você está de luva ou não. Agora, tem que ler a regra. É importante. Toda vez que você for se candidatar ao campeonato, pede as regras. Peça as regras, olha as regras, lê regra por regra. Pode ter que tenha variação de campeonato para outro. O que eu vou falar aqui são as regras em geral, mas você dá uma olhada, né, sempre nas regras, porque talvez pode ser que tenha alguma diferença. Outra coisa, se candidatou no FIOFI, fazer FIOFI tradicional, né, clássico. Se candidatou no volume 3D, 3D. Se candidatou no volume 4 7D, faça isso, tá? Se candidatou ao mega volume fantasy, tá? Então, só para que às vezes eu vi em algumas coisas assim, era 3D, a pessoa fazia 4 7D, tava lindo, podia estar lindo, maravilhoso, mas ela fugiu à regra do campeonato. Uma coisa que vale ponto também quando você está num campeonato de 2D, 3D, se fizesse 3D, tudo 3D, você pontua mais. Se você está num de 4 a 7D, se você fizer 7, você pontua mais, tá? Se fizer 4, por exemplo, você pontua 4. Se você fizer 7, você vai pontuar 7. Então, isso é importante também ressaltar. Então, vamos... a escolha dos modelos. É importante a escolha da sua modelo. Aparência. É muito importante. A aparência, ela tem que ser aparentemente bonita, tá? Olhos amendoados, de preferência, porque se você escolher uma cliente com olho caído, com excesso, uma modelo com olho caído, excesso de pálpebra, alguma dificuldade, né, um olho muito fundo, isso vai gerar uma dificuldade para você no seu resultado. Então, de preferência, o olho amendoado. Regras. Cada campeonato tem uma regra específica, o que eu falei, mas geralmente é tudo igual. Se tiver uma pequena diferença, é uma ou outra. Tamanho dos cílios.
é importante, ele tem que bater, né, com um tamanho do natural, né? Você não, assim, eu indico você não passar do tamanho 12, 11 é o ideal, de maior tamanho, tá? Então, 11, 12, para você escolher de maior número é o melhor. Espessura, principalmente no clássico, não usem espessuras grossas, elipse, nem pensar, principalmente se for um júri internacional, tá? Então, escolher uma espessura 13, 15 no máximo, tá? É muito importante. Não usar elipse, não usar, nunca. Aderência. A aderência, né? Quando o júri deitar a sua modelo e escovar e sair pelo, cada pelinho é menos um ponto, tá? Sair extensão, cada extensão perdida é menos um ponto. Aderência, se tiver a pontinha do fio para cima, menos um ponto. Cada pontinha para cima, menos um ponto. Principalmente no clássico. Mapeamento. Se esse mapeamento está de acordo com o formato dos olhos. Por isso que eu falei que um amendoado vai te dar muito mais segurança nesse quesito. Se tiver escada, perde ponto. Direção, se eles estão na direção certinha. Distância da pálpebra. Distância da pálpebra é se a distância da pálpebra e da extensão estão dentro da regra. Isso sim varia de campeonato para campeonato. 0,05 para um tradicional geralmente é meio milímetro e 0,03 para um volume, menos de meio milímetro. Não pode se encostar na pálpebra, perdeu ponto. Já era, já perde ali um monte de ponto. Então, tem que estar bem visto essa regra, se geralmente muda, tá? De um campeonato para outro, essas distâncias. Outro detalhe, essa linha, a gente, quando vai avaliar, levanta, fecha o olho, levanta bem e verifica se essa linha das distâncias estão iguais. Se elas estiverem iguais, ok. Se não tiver, você vai perder ponto. Se tiver um fio mais aqui, um fio mais aqui, um fio mais aqui, um fio mais aqui, perde ponto. Ganha ponto, ganha ponto, assim eu digo, tem uma boa visão pro júri se você fizer um distanciamento, tipo um arcozinho, um arco bem, tipo um arco, sabe? Tem bem certinho e aqui nos cantos mais próximos, entenderam? Se você fizer assim, bem certinho, um arquinho, é uma boa visão pro júri. Vamos ver aqui. Nivelamento, já falei, o nivelamento, os fãs iguais. Os fãs devem estar iguais. Se você fez ele mais estreito, todos eles mais estreitos. Se você fez ele mais largo, eles têm que estar iguaizinhos. Por exemplo, a gente, quando vai avaliar, vai abrir um, abrir o outro, vai comparar um, comparar outro. Se eu peguei todos eles iguais, 10 pontos. Agora, se eu peguei um mais fechado, um mais aberto, um assim, outro assim, diminui muito a sua pontuação. Então, os fãs devem estar todos iguais. A base do fã. O que seria a base do fã? Né? A basezinha, né? Essa basezinha aqui, iguais também.
elas também têm que estar iguais, ponto. Ganha ponto. Cor. Se você vai colocar uma modelo louríssima, botar um preto, não vai ficar bem. Não vai ficar bem. Então, se você escolher uma loura, pestana loura, coloca fio marrom. Tá bem? Criatividade é mais para uma ocasião mais de fantasy, né? Que aí leva... sinceramente, eu não sei nada dessa regra de fantasy, porque eu nunca participei e nunca procurei saber. Excesso de cola. Nunca. Isolamento. Isso aí é assim, é um ponto, é a cereja do bolo. O isolamento, né? Se o júri abrir e a pinçar, agarrar, ferrou. Perde bastante ponto. E ele vai verificar assim e vai verificar nas camadas, tá? Então, cuidado que um júri internacional, ele não verifica só assim, ele verifica assim também, nas camadas. Então, é isso. O que eu acho também importante, administrar o seu tempo. Administrar o tempo do campeonato. Né? Não demorar muito no começo e deixar tudo muito para o final. Tenta administrar esse tempo. Outro detalhe. Preencher 100% as pestanas, os cílios, as pestanas dos cílios. Preencher 100% é ponto válido. Por isso que eu tô falando administrar o tempo, que você tem que preencher tudo. Tá? E existe uma avaliação diferenciada para os cantos internos e meio. Então, o que eu indico? Aqui existe ponto para preenchimento do começo e do fim e existe ponto para o meio. Como o começo, a parte interna e externa dos olhos são mais difíceis, requer mais tempo, né? Eu indico fazer esses cantos primeiro. Então, façam primeiro os cantos internos e externos, depois o meio, porque o meio é mais rápido de colocar. Porque tem também diferença de ponto 100%. Laterais e 100% meio. E os pontos de laterais dos externos bem valiosos. São bem valiosos, porque as pessoas podem dar mole nisso aí, perder ponto e você ganha ponto. Então, é isso aí. A minha dica de campeonato. Espero que tenha ajudado. E vamos para a próxima. Qualquer dúvida pode colocar aí no comentário.